Essa é uma série de 3 vídeos e eu vou contar para vocês a minha história, a história da Pamela Pessoa. E no episódio de hoje, minha infância. Eu sou filha do Reginaldo e da Sônia, meu pai é paranaense, minha mãe é gaúcha. Nós vivemos a maior parte da nossa vida aqui no estado do Mato Grosso. Sou nascida em Alta Floresta, porém não conheço a cidade. Com 15 dias nós viemos aqui para Sinop. Aqui meus pais empreenderam e foi uma infância muito tranquila. Eu tenho 2 irmãos, o Charles e a Sônia. O Charles é o irmão do meio e a Sônia é a irmã mais velha. Nós estudávamos no Regina Passos, que é o colégio que hoje meu filho estuda. E eu considero que a minha infância foi muito maravilhosa, assim. Nós vivemos muito unidos. Meus pais sempre muito presentes, pouco afetivos, como vocês já viram em alguns outros vídeos que eu já gravei. Mas eu compreendo que foi a forma que eles tiveram de me amar, de amar meus irmãos. E eles faziam de tudo por nós. Nossa religião sempre foi católica durante a infância, porém não praticante. Porém agora, quanto adultas, escolhemos religiões diferentes, mas tá tudo bem. Mas foi um lar cristão, apesar de... O que me marca muito é que sempre final do ano nós viajávamos para casa dos meus avós paternos e passávamos o Natal. Eu tenho uma família enorme de primos, somos poucas mulheres, somos 3 mulheres, o restante é tudo menino e nós nos divertimos muito, assim, muito mesmo. Tem tanta história assim que só de contar aqui para vocês me vem 1001 histórias na cabeça. Enfim, meus avós são maravilhosos, hoje não estão mais aqui, mas assim, só tenho recordações boas. Sabe aquela avó que você chega, que tem comida boa, que tem bolinho no forno? Essa era a minha avó. Ríamos muito com o meu avô, que ele tinha uma Kombi e ele colocava a gente nessa Kombi e levava a gente para um clube de piscinas que era muito famoso lá no Paraná. E no ano novo nós sempre íamos para a praia. E aí passávamos na praia, eu, meu pai, minha irmã, meu irmão e minha mãe. E assim foi a maioria da minha infância. E quando chegou nos meus 13 anos, meus pais resolveram se separar. E aí começou, eu acredito, a fase mais difícil vivida no momento quando criança, né? Quanto infância, que foi encarar uma separação. Né? Na época não era como é hoje, não era algo muito comum, que hoje, né, a gente vê aí tantas pessoas separando e, enfim, com outros casamentos, então ainda não era algo assim normalizado igual está hoje, não que isso eu ache certo, mas enfim. Então foi um trauma muito grande para nós, porém, quanto filhos, a gente tem que só aceitar a situação e vida que segue. Logo após isso, meu pai foi morar no Paraná, minha mãe continuou aqui no Mato Grosso, eu e meu irmão fomos pro Paraná, minha irmã já estava na faculdade, então ela morava em Cuiabá. E aí ficamos lá com meu pai. Meu pai sempre foi um pai bem mais rígido, assim, né? Minha mãe sempre topava tudo. A minha mãe era aquela que a gente já contava o segredo pra ela não contar pro pai. E meu pai era aquele que ele só comunicava pelo olhar. Aí a mãe falou, não, vão vocês morar com seu pai, que ele vai tomar as rédeas disso. E, enfim, foi maravilhoso. Inclusive, eu dormia no quarto com meu pai. A gente tinha uma relação incrível, né? Eu tenho plena convicção que meu pai me amava, assim, acima de tudo, né? E aí vivi um tempo lá com ele no Paraná, meu irmão também. E aí meu pai ficou doente. Ele teve câncer. E quando ele descobriu essa doença, ele não me contou, eu não sabia que era câncer que ele tinha. Ele falou que ele ia morar em outro estado e que ele não poderia mais morar comigo. Que eu viesse para Sinop, morar com a minha mãe, ou eu tinha a opção de ir para Santa Catarina morar com os meus padrinhos, e era essa opção que eu tinha. E aí, na época, como eu tinha um namoradinho, e Santa Catarina é mais próximo do Paraná, eu morei na cidade de Loanda, bem interior do interior. Eu resolvi ir para Santa Catarina morar com os meus padrinhos. E aí, assim foi. Fiz lá meu ensino médio, tive bastante dificuldade, assim, no sentido de identidade, de relacionamento com pessoas, porque eu era muito jovem para compreender tudo aquilo que estava acontecendo. Na minha cabeça, como meu pai não tinha me contado, que era porque ele não queria que eu acompanhasse o sofrimento dele, então eu sentia aquilo ali de uma forma que ele estava me negando, né? Uma negação. Enfim, hoje eu já compreendo toda a história, mas que foi uma maneira dele me proteger. Assim foi. Eu comecei a minha faculdade.